Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu e o Thiago, para falar de mais um filme no nosso canal aqui no Cinema e Debate. Hoje o escolhido foi Ford versus Ferrari. Como sempre, teremos spoilers, então quem não assistiu, pausa. É, eu até faria a minha piada sobre É, spoiler de filme de vida real, mas nesse eu concordo. É uma história que não é muito conhecida, talvez só os grandes fãs de automobilismo conheçam, sim, e nesse, quanto menos você souber, é melhor. sim. Então, Apesar de ser vida real não ter spoiler, mas esse eu recomendo que você assista sem saber. sim. E na verdade eu sempre acho que a pessoa pode não conhecer aquela história, né? É, Então, por mais que pode ser uma história famosa, mas se a pessoa não conhece, então passou nossa, uma passou, moto. passou um filho da puta aqui naquelas mobiletes elétricas lá. Vai ser um. Aí Tudo bem. beleza. Só para lembrar então, se não assistiu ainda, pausa o vídeo, assiste o filme e volta aqui depois para ver os nossos comentários. E aí a pergunta é: o que você achou do filme? Cara, é um filme bom. Eu não sou um dos grandes fãs assim de carro, automobilismo. Pra mim, se o carro se ele tem cabine atrás, ele é saveiro. Eu não sei diferenciar um carro do outro. Então assim, não entendo nada, mas o automobilismo ele nos proporciona grandes filmes no cinema. E esse eu coloco como um dos, não sei se dizer assim, dos grandes, mas um dos ótimos filmes de automobilismo de cinema. É um filme bem divertido, apesar das 2 horas e meia, apesar de ser longo, ele não cansa, o filme ele passa rápido, ótimas atuações, ótima mixagem de som, os trabalhos de som, montagem e é isso. Manda bala aí você que você define melhor do que eu. Não, não, jamais. Não, eu gostei bastante do filme também. Eu concordo com você. Primeiro, assim, um parênteses. Eu também sou assim, né? Eu sou péssimo com carro. Eu nem gosto muito de carro. Uma das coisas que me motivou a mudar para a Europa é tentar morar numa cidade em que eu não precisasse de carro. Ainda não cheguei lá, porque Lisboa ainda você precisa um pouco mais do que em outras cidades como Berlim, meu sonho, Paris, entre outras, Londres. Mas já é melhor, né, do que onde eu morava. E eu sou igual a você. Muitas vezes a Adriana ri da minha cara porque eu peço um Uber e eu não sei o carro, qual que é. O Somos dois. aplicativo, o aplicativo diz o carro e o carro chega e eu não sei diferenciar um modelo do outro. Então eu sou péssimo para carro. Por outro lado, eu fui muito fã de automobilismo, Fórmula 1 principalmente. Então eu sou da geração Ayrton Senna, depois acompanhei a carreira do Schumacher inteira, sempre fui ferrarista, então nesse filme tem uma coisa que me incomodou, que é como eles retratam a Ferrari, os italianos, né? Doeu pra você, né? Doeu, porque é bem maniqueísta, Aham. unidimensional, assim, apesar que no final eles dão uma salvada ali. Então, mas assim, eu sempre fui fã de automobilismo, de Fórmula 1, até um certo período ali em que eu parei de acompanhar mesmo. E concordo, tem grandes filmes no cinema sobre o tema. Para mim, um dos de maior destaque é o Rush, Com que eu gosto certeza. muitíssimo. Mas eu gostei bastante de Ford versus Ferrari. Acho que tecnicamente é muito bem feito o filme. Fotografia, montagem, os efeitos sonoros. Me incomoda um pouquinho, mas isso é uma coisa do cinema moderno que sempre vai me incomodar, o CGI. Mas porque eu fico lembrando de filmes que utilizavam efeitos mecânicos e que pareciam mais realistas certas situações, né? Eu acho que o CGI é muito bom, é importante, é até mais seguro, né, do que você filmar uma corrida e as pessoas se acidentarem e botar lá o dublê e tudo. Mas em certos momentos você percebe muito que tem o CGI ali É, e aí só, tira um só- pouco do impacto, né? mas só um adendo, esse filme acho que é pouco CGI que tem, viu? A maioria é corrida de verdade, e aí é uma vitória pro James Mangold, cara, pra ele conseguir fazer isso. Eu tava Então, lendo, até por isso eu acho que quando tem, você percebe mais. incomoda, É, que você percebe, né? Tá, sim. porque justamente, porque eu fico pensando, por exemplo, outro dia eu tava revendo Indiana Jones, cara, ali era puro efeito mecânico, você nunca
tem essa sensação de ter a diferenciação ali entre um momento Sim, e outro. sim. E acho que isso é o que aconteceu nesse filme, mas não tira nada do mérito da parte técnica e também o CGI tá aí, vai ficar É, é só, não tem como a gente fugir disso, né? não tem como fugir disso, né? Mas assim, eu acho que o principal são as atuações, esse desenvolvimento da relação entre eles Entre os dois, dois. isso é muito interessante. E as corridas são muito bem conduzidas, né? Que é o principal num filme sobre automobilismo, que as corridas sejam emocionantes, sejam envolventes. Então acho que isso é muito bem desenvolvido também. E assim, a safra de 2019, a gente já falou isso em outros vídeos, ela foi tão boa que até o filme, que é, vamos dizer assim, a Ovelha Negra do Oscar, ele foi acho que o nono indicado ao melhor filme, é um ótimo filme. Assim, Sim. a safra de 2009 foi tão boa que até o filme que você, nossa, o que esse filme tá fazendo aqui? Mas se você vai assistir, ele é ótimo. E 2019 para mim entra no mesmo hall de 99 na safra dos grandes anos do cinema. Eu sempre me dói isso, porque eu concordo que 99 é um grande ano, maravilhoso ano, mas eu sempre me dói que ninguém lembra de 95, cara. E 95 foi sensacional. Não porque tem Coração Valente, porque eu adoro, mas porque teve Seven, porque teve Os Suspeitos, porque Sim. teve. Não, assim, a lista é Fogo contra Fogo. São muitos grandes filmes naquele ano também. Mas concordo, 99 é um ano muito marcante. E 2019 também entra, né, nessa classificação. Mas assim, talvez a gente possa questionar se não deveria ter algum outro filme no lugar dele, né? Sim. Eu não sei se Entre Facas e Segredos estava? Não tava, não Eu tava. acho mais filme, por exemplo. Sim. Acho que merecia mais uma indicação. Mas é um grande filme. E as atuações, falar um pouquinho dos atores, dois ícones, né? Já. As atuações eu gostei bastante, assim, acho que eles, tanto o Matt Damon quanto o Christian Bale, eles criam personagens muito Humanos. humanos, Isso. verossímeis, assim, complexos e você acredita muito, né, na amizade deles. Sim, É legal, até quando eles brigam, por exemplo, parece uma briga de amigos mesmo, de quem já se sim, sim. conhece há muito tempo. Então, é bem interessante esse lado, assim. Acho que a Disney, a Disney, no caso, esse filme foi distribuído pela Fox, mas logo que a Disney adquiriu, ela teve a ideia de lançar os dois como ator principal para ser indicado ao Oscar. Eu acho que se ela lança o Bale como coadjuvante, para mim o Bale leva. Para mim o Bale tá ótimo nesse filme. É difícil achar um filme que ele tá ruim, né? Mas pra mim ele tá ótimo nesse filme. Ele como Ken Miles, ele é o coração do filme, né? Todo o filme gira ao redor dele. Ele é meio que transformado num super-herói, né? É aquele cara que consegue, ele entra no carro, e até aquela cena que ele conta, né? Quando o carro chega a 7.000 RPM, Sim. meio que você se torna uma coisa só com ele, e essa sensação de meio que esse superpoder dele de sentir o carro, a relação dele com o filho, com a família, a cena que ele tá ouvindo Le Mans, que ele não foi, que ele tá ouvindo pelo rádio, e ele trabalhando para tentar esquecer, mas ouvindo, e ele meio que ele só de ouvindo, ele já sabe o que os pilotos têm que fazer, o que deviam ter feito. Cara, é Sim, eu concordo. sensacional. Inclusive, é uma dificuldade que eu tenho, e até entendo essa discussão sobre coadjuvante e principal, porque eu até acho que ele é meio que o personagem É, central da trama. E por mais que o filme deixe claro que o protagonista é o Matt Damon, ele começa e termina com ele, e é mais como o personagem do Christian Bale impactou a vida dele, né? Então ele sim, é o sim. protagonista, o Matt Damon. Mas o personagem do Christian Bale é praticamente um protagonista também. Se o filme acabasse depois do acidente, acabaria bem. Sim. Então, assim, é, primeiro são dois atores muito pesados, então já meio que naturalmente eles puxam o protagonismo para eles, né? Mas eu fico meio com uma certa dificuldade de dizer que ele é um É coadjuvante, né? difícil mesmo. Mas acho assim, a grosso modo, assim, se a gente olhar de forma crua, ele é o coadjuvante, porque o filme só Sim, acontece mesmo por causa do Matt Damon, né? O Matt sim, Damon que é sim. chamado para montar o carro, e ele só aparece devido. Então, assim,
meio que por isso, mas no filme mesmo, tempo de tela, peso de tela, os dois são principais. Sim, sim, concordo. Mas sim, sempre tem um protagonista destacado e nesse caso é o Matt Damon mesmo. Não, essa cena que ele ouve a corrida é fantástica. Ele é um ator muito bom, né? Outra E, cena também é aquela do Shelby com o Ford no carro, pra mostrar, porque, olha, vou mostrar agora, porque você tem que ter um cara experiente atrás do volante, leva, ele faz aquelas manobras loucas pro final do Ford começar a chorar, né? Não, por favor, leva quem você quiser, não tem problema não. você sabe que é muito boa essa cena daí. Sabe quem me lembrou esse personagem? O Nelson Piquet, cara. A fama O, dele de acertador de carro de. o Ken Miles, né? Isso, assim, a Jogador fama de dele carros de. arrogante, né? Exato, e que chega no. Dá meia dúzia de voltas e chega e fala, ó, arruma isso, aquilo outro, que é a fama do Piquet, e muita gente considera ele até um piloto melhor do que o Senna era, por exemplo, eu não considero, mas por isso, porque ele era um excepcional acertador de carros, Sim, sim, sim. e eu lembrei muito disso vendo, mas aí na pista ele lembrava as loucuras da Ayrton Senna também, né? Sim, Aquela coisa de esperar o último milésimo de segundo pra para fazer. frear e fazer aquelas manobras que ninguém arrisca, né? Então é um misto, assim. Então, para minha parte nostálgica de fã de Fórmula 1, isso me pegou muito nesse filme. Acho bem interessante. Os prêmios de som, merecidíssimo, né? No Sim, Oscar, né? é um filme que sem uma mixagem de som tão boa não funcionaria tão bem. É um filme, é crucial o som nesse filme. É para você estar imerso na corrida, naquele mundo em que faz diferença o barulho do motor. Pô, quando passa a Ferrari, o coração até dispara, né, cara? Acelera, né? Acelera junto. É uma coisa de louco, né? Acho legal uma parte de humor que eu acho legal quando começa a corrida que ele fala, se fosse um concurso de beleza, a gente já tinha perdido. Perdido. Então, assim, essa é a parte que eu acho que eles começam a desconstruir a forma como eles retrataram os italianos e a Ferrari até ali, né? E até no final, quem mais dá uma olhada pro Enzo Ferrari, assim. E você sente o respeito entre os dois, né? Sim, até porque quando eles querem alinhar os carros para chegar junto, e ele começa a bater recorde, mesmo estando disparado na frente, que é outra coisa que me lembrou o Senna já chegou a bater o carro, estando com 1 minuto em cima do segundo lugar, Sim. fazendo volta rápida, né? Aí eu mostro o Enzo Ferrari falando belíssimo, beníssimo, alguma coisa assim, porque ele é um apaixonado por velocidade também. Sim, sim. Ele não é um montador de carro que está ali querendo divulgar a empresa. Ele é um Ele gosta apaixonado da velocidade. da velocidade, do esporte. Então ele está admirando aquele piloto ali. Então essa cena que eles se olham, eu acho muito boa por isso, porque é duas pessoas que têm a mesma paixão, que é a mesma paixão do Shelby, né? Sim. Então por isso ele entende tanto o Ken Miles, porque ele também é um apaixonado por velocidade que já não pode mais correr. Então eles são daquele mundo. E a impressão que eu fiquei muito evidente é que a Ford não é daquele mundo. Ela queria entrar naquele mundo, a história é sobre isso. Ela queria botar o nome dela, competir, conseguiu, mas ela não é dali, ela é uma montadora de carros para massa, né? Então, ela não é. O DNA da empresa não é competir no automobilismo, né? A história pode separar. O filme se chama Ford versus Ferrari, te dá uma. Antes de você entrar na sala de cinema, dá a impressão de que é uma briga entre as duas, né? Mas se você vê depois o filme, não é Ford versus Ferrari, é meio que corporativismo versus humanidade, né? Que é Sim, como. Porque no final das contas, a Ferrari, no momento, no começo do filme, a Ferrari é a vilã. Não, assim, não é que a Ferrari é a vilã. A Ferrari é pintada ela é como a vilanizada, vilã. sim, na É. negociação e o jeito que o cara reage e E tudo. depois a Ford vira a vilã. A Ford no papel do Lee, né? Acho que é Lee. Não, o Lee Iacocca é o John Berntal. Esse daí é o marqueteiro. É o Léo Bibi, né? Que é o Josh Lucas. Sim, Então, pra mim, o vilão é ele. E aquele cara, pelo amor de Deus, aquele cara, se ele tá num filme, você já olha pra ele, esse cara é o vilão. Esse cara vai ser o Mauricinho chato do filme. É incrível. Escolha de papel perfeita pra ele. Vai ser o Mauricinho chato. ele é o Todo executivo filme. lá que tenta tirar o piloto toda hora, né? Isso, Sim, isso. não, ele é o vilão do filme, né? Então, o filme é meio que isso, é o corporativismo destruindo a humanidade. Você vê que é o Shelby e o Ken Miles, eles não estão lá pela Ford, eles estão lá por eles, para mostrar o valor deles como humano.
O Ken Miles quer vencer aquilo lá para provar para o filho que ele é bom, para provar para a família ainda para a família acreditar nele, né? Naquilo que ele pode reverter sucesso para a família. E o corporativismo, né? Destrói Eu os acho que dois. esse é um pequeno problema, muito pequeno do roteiro, é que ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais os personagens menores. Por exemplo, Sim, qual é a motivação desse cara para agir assim? A gente sabe que a corporação é movida por lucro, sim, por sim. imagem e tal. Mas ele é bem unidimensional, esse personagem. Ele Esse tá é. sempre ali querendo ferrar eles, né? Sim, Assim como o próprio Enzo Ferrari, só no final que tem esse momento de redenção, mas por boa parte da trama eles são vilanizados, a sim, Ferrari em sim. geral. Então eles poderiam ter criado um pouquinho, desenvolvido um pouquinho melhor essa parte. É, e E ele ficou bem unidimensional mesmo, né? sim, Ele. é o que você falou, ele aparece Só na cena, você já fica com raiva já, né? raiva dele. É, mas eu concordo. Na verdade, eu acho que também essa é uma leitura boa que você fez do corporativismo versus a parte humana, mas é também ah, pode ser lido também como as empresas tradicionais de automóveis, quando tentam entrar no mundo do automobilismo, que já tem as empresas que têm uma tradição ali, muitas vezes não dá certo. E Sim, acho que é por conta disso mesmo, por conta da visão ser diferente. Não é uma visão de paixão pelo esporte, de sim. competição, é uma visão de divulgação da marca, né? Lucro. É, Por porque eles mais. estão entrando, eles estão entrando no mercado não por eles quererem se provar que são bons em velocidade, mas eles querem provar que eles não são carro de tiozão, né? Exato, eles querem mudar uma imagem que já está associada. E Sim, aí, aí você vai ter exemplos de empresas que conseguiram fazer essa Mercedes na Fórmula 1, e tal, conseguiram fazer bem essa transição, e também a própria Ferrari tornou-se uma marca de carros famosa, elitizada, sim. claro. Ah, mas existe uma diferença clara, principalmente no mundo da Fórmula 1, por exemplo, você tem as equipes é, tradicionais, muitas sumiram já ao longo da história, né? Aí a Ferrari acho que é a única que resistiu Eu ao longo creio de que todos os sim, tempos. viu? A McLaren também, né? A A McLaren Ferrari com não, certeza. a McLaren não é uma marca conhecida por carros para venda ao público, né? Não. Ela é conhecida pela Fórmula 1, né? A Williams também. A Williams já sumiu da Fórmula 1 praticamente, né? Tá lá, mas assim, são as marcas que viveram a vida inteira daquilo, representadas pela Ferrari no filme. E a Ford representa esse outro lado, né? Acho que essa é uma leitura interessante também. Mas voltando aos E, personagens, eu acho olha lá, que o grande ponto ali é como o Shelby ele continua conectado naquele mundo sem poder correr e vê no Ken Miles quase que um espelho do que ele queria, né? Ele queria estar pilotando ainda, ele queria estar vivendo aquele mundo, e o Ken Miles é o cara que permite a ele continuar o sonho dele, né? Então, eu acho bem interessante, sim. Apesar das diferenças de personalidade deles muito claras, ele é um cara muito mais sociável no mundo corporativo, ele consegue se comunicar nesse mundo de gravata, como ele fala. E o Ken Miles não, ele só vive do carro, da mecânica, é isso. Ele não tem nenhuma politicagem, né? então, o filme vale a pena ver pela relação entre os dois mesmo, né? É muito gostoso você ver os dois em tela, a relação entre os dois, a amizade dos dois. É muito gostoso mesmo. E assim, até Le Mans, que é o grande, é o troféu, né? Eu achei legal isso, porque Le Mans é mostrada logo no começo do filme, né? Com o Shelby ganhando, mas mostra bem pouco dela. E o diretor guarda Le Mans pro final depois, né? Sim. Ele podia ter mostrado aquela cena que a gente comentou agora do rádio, ele podia ter mostrado Le Mans, podia ter. Só que ia gastar muito. Ele guardou pro final para quando chegasse, agora é Le Mans, agora vai ser a hora. Ele Também mais constrói uma. bem esse momento, né? Isso, ele constrói, A isso. Essa é a expectativa que você palavra. cria para ver o lugar, ver. Um outro momento que ele trabalha nessa construção no seu imaginário é quando ele vê a corrida que o filho desenhou e Sim, ele passa sim. por cada trecho da pista, então você já fica imaginando como vai ser aquilo quando ganhar vida, né? E aí, de novo, design de produção, toda a parte técnica sensacional. A reconstituição de época é muito bem feita, os modelos de carros e tudo. A própria pista, né? As partes de madeira.
É muito, muito interessante, né? Você pensar que como é que são as pistas hoje e como era nessa época, né? Essa coisa do revezamento, a corrida que dura 24 horas, o piloto vai dormir, né? Isso é tudo muito, muito legal de É, acompanhar. Muito bem feito, muito você se envolve. Então, de novo, um filme sobre esse tema tem que ter uma cena muito bem feita de competição, de corrida. Isso é ele, bem feito. ele guardou pro final e fez uma coisa fantástica. Sim, eu acho que é bem realista também o seu envolvimento quando ele está pilotando, se sente ali a adrenalina da corrida. Até mesmo quando ele está testando, quando perde os freios lá no acidente, lá na, na pista de aeroporto lá da Shelby. Você meio que se sente assim dentro da cena, então também é muito bem construído. Acho que tecnicamente a direção é muito boa, consegue conduzir bem as cenas. E essa parte, agora me fugiu a memória, mas essa parte do aeroporto, que o carro dele pega fogo, né? Meio que também já constrói pro final que acontece. Eu acho que Sim, ele fala alguma coisa de tem que sair rápido do carro, né? sim, Pra não... na verdade o outro, um das pessoas da equipe que comenta que a roupa ela protege do fogo. Mas se a pessoa ficar presa lá, alguém morreu. O menino fala que alguém morreu. Aí ele e, fala que é porque não conseguiu sair a tempo. e Mas a roupa em constrói si protege. Mas se o cara não consegue sair a tempo, ele já deixa a pista ali do que vai acontecer. pra ficar no Ah, final. e aí, sim, aquele final, por mim, o filme poderia ter terminado ali. Podia ser. Até tem um momento depois lá em que o Shelby vai lá falar com o menino e tal. Ah, até entendo, assim, para concluir o arco dele. Mas não precisava. Acho que aquele final já era impactante o bastante. Suficiente, né? Sim. E assim, eu tava até. Agora, uns fatos sobre o filme, né? Eu tava lendo. Olha o elenco que ia ser. Esse filme já tá nas mãos da Fox faz um tempo. A ideia original do filme, já tava na mão da Fox faz um tempo, era montar um filme com Brad Pitt e Tom Cruise. Imagina! Eu creio Então. que o Brad Pitt ia fazer o Shelby e o Tom Sim. Cruise, que é o mais doidão, ia fazer o Ken Myers. Imagina a loucura que ia ser. Eles Eu, devem ter Tom, perdido, eles devem ter desse, perdido o timing, né? Porque. eu acho que o Tom Cruise ia morrer nesse, você acha? Porque ele ia querer dirigir o carro, ele não ia deixar ser efeito especial, não. Então, é isso que eu ia falar. Talvez ficasse essa parte que me incomodou do CGI, certamente com Tom Cruise eu acho que não teria, não. E, cara, ia ser legal que ia remontar o início da carreira dele, né? Dias de Sim, Trovão e tal. sim. Seria bem interessante também. Acho que perderam o timing, né? Aí acabou sendo o Matt Damon e o Christian Bale, que foi excelente. Excelente Mas, escolha também. mas seria muito bom mesmo. Aliás, eles já fizeram um filme juntos? Fizeram, Entrevista com o Vampiro, né? Pode crer, esse mesmo. Aliás, excelente filme. E os dois estão muito bem. A quem não assistiu, eu recomendo. Entrevista com o Esse é Vampiro. bom, esse é bom. Esse é bom, 94. Outro excelente ano. A gente podia fazer depois um vídeo e pegar por anos, né? Os anos de ouro. Eu tô pensando nisso, fica a ideia aqui já nesse vídeo. Eu tô pensando nisso perto do Oscar, a gente pegar alguns anos que tiveram grandes filmes e a gente discutir um pouquinho. A gente convida o Pode ser, Hector. pode ser. O que você acha? Uma boa ideia. A gente pega os Legal. Oscars do passado e vai Sim. discutindo, né? Nossa Uma boa. geração ali, anos 90 pra cá, assim. Isso, uma boa ideia. E aí a gente pega alguns anos ali que foram muito bons. 94, Forrest Gump, Um Sonho de Liberdade, Pulp Fiction. É só pra mencionar os pesos pesados aí, além do Entrevista com o Vampiro, entre outros. Isso aí. Bom, É isso. resumindo, ótimo filme, vale a pena. Fãs de automobilismo vão se deliciar. Fãs da Ferrari, como eu, podem ficar um pouquinho irritados, mas vai valer a pena. O filme vale muito a pena. E é isso aí. Ele está disponível no Telecine, né? No Telecine Premium, se eu não me engano. Acho que não está nos streamings tradicionais ainda, ou na Amazon ou no Netflix, mas está na Telecine, que é o. Não deixa de ser um streaming também, né? Sim. É isso. Ah, Ó, ó, falando em carro agora, hein? contratei o cara para concluir bem o vídeo. Ó. Ó, se tivesse combinado isso, Já, para finalizar então, se você gostou, esse agora ronco ao final, desse ronco ao final, basta subscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, deixe seu comentário, que a semana que vem tem mais. beleza? Abraço, pessoal.
Até mais, tchau, tchau.